Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Eu quero lembrar um pouco sobre o que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele primeiramente aparece a Maria Madalena e as mulheres. Então, mulheres, muito legal que Jesus primeiramente apareceu para vocês. Logo depois disso, Jesus ele aparece aos discípulos. E quando ele aparece para os discípulos, ele mostra aos discípulos as marcas nas suas mãos. A marca da lança que foi colocada ao seu lado. E os discípulos eles ficam muito felizes, muito alegres, porque Jesus se apresentou a eles e disse: paz seja com vocês. E eu quero ler exatamente essa porção da Escritura, que está para nós no livro de João, capítulo 20, versículo 24. O que é que acontece exatamente uma semana após a ressurreição de Jesus? Hoje, exatamente hoje. Versículo 24, um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Lembra que no dia da ressurreição, Jesus surge no meio deles, mostra as mãos, mostra as cicatrizes, mas Tomé não estava lá. João, ele é cuidadoso para falar que esse homem, Tomé, não estava lá. E fala ainda mais, eles lhe disseram: vimos o Senhor, Tomé. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nessas marcas, e a minha mão não tocar na marca que está ao seu lado. É isso que acontece quando Jesus aparece aos discípulos, Jesus se retira, Tomé aparece, os discípulos contam isso para ele, e olha o que fala no versículo 26. 8 dias depois, talvez na sua versão, a NVI está escrito, uma semana depois, exatamente hoje, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez, Tomé estava com eles. Tomé falou: eu não vou perder isso por nada. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Uau! Somente essa parte da Escritura já é suficiente para nós glorificarmos a Deus. As portas estavam trancadas, mas de repente Jesus surgiu no meio deles. Eu não sei o que é que está trancado na sua vida. Eu não sei quais são os problemas que você está vivendo. Talvez são dificuldades, talvez é diagnóstico médico, talvez é uma situação no casamento que você fala assim: isto é impossível. O que eu amo é que aqui a palavra de Deus está dizendo: mas Jesus, ele não respeita portas trancadas, ele não respeita muralhas, ele é aquele que está além das muralhas. Jesus não é aquele que vê a tempestade e fala: tudo bem, tem tempestade, então vamos ficar aqui parado. Não, ele é aquele que declara e de repente os ventos e os mares se acalmam e obedecem à sua voz. Somente isso é motivo para eu e você glorificarmos a Deus, porque as portas estavam trancadas, o coração estava fechado, mas Jesus, ele aparece. E a hora que ele aparece, olha o que ele diz: paz seja com vocês, disse ele. Aí Jesus disse para Tomé: eu sei que você estava falando de mim, eu sei que você andou falando sobre mim. Ele fala mais: põe a mão, põe o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, olha esta marca, olha esta outra marca, coloca a mão na marca que está ao meu lado, não seja incrédulo, creia. Jesus está dizendo para ele: creia, viva uma vida de crença. Versículo 28, disse Tomé: meu Senhor e meu Deus. O título da mensagem de hoje é exatamente este: meu Senhor e meu Deus. Essa história, ela começa
com Pedro falando para Tomé: Tomé, você não faz ideia o que você perdeu hoje. Tomé fala: como assim? O que eu perdi? Jesus apareceu aqui. Era domingo da ressurreição de Cristo, domingo de Páscoa. E Pedro está falando para Tomé: Jesus apareceu na reunião de oração. Você podia perder várias reuniões de oração, mas essa você não poderia perder. Tomé fala assim: fala sério, cara. Me conta a verdade. O que rolou na reunião hoje? Como é que foi o louvor? Qual foi a palavra? O que aconteceu? E aí Pedro fala assim: Jesus esteve exatamente aqui. Pedro começa a falar para Tomé sobre Jesus chegar e se apresentar a eles. Pedro está dizendo: Jesus, eu sei que era Jesus porque eu reconheço a sua voz. Porque quando ele estava lá andando sobre as águas, foi essa voz que eu obedeci e eu saí do barco, comecei a andar sobre. Eu reconheço a voz de Jesus. Mas se não fosse apenas a voz, se não fosse apenas a presença, a glória dele aqui em nosso meio, mas além disso, ele mostrou as marcas nas suas mãos. Ele mostrou a marca do seu lado. É incrível como muitas vezes palavras não convencem, mas cicatrizes sim. Muitas vezes nós temos palavras em nossas vidas, mas precisamos aprender com as cicatrizes. Você precisa colocar a sua mão sobre uma frigideira quente, para se lembrar que a sua mãe falou para você: não coloca a mão na frigideira quente. Nós precisamos enfrentar uma batida, bater a cara no muro, decepção, mas nós tivemos conselhos antes dizendo: não ande com essa pessoa, não entra nesse negócio, não haja na sua vida desta forma. As palavras, elas muitas vezes não nos convencem, mas as cicatrizes sim. Nós vemos as cicatrizes e aprendemos com elas. Agora é interessante que nessa história, Jesus ele aparece aos discípulos, Tomé perde essa visita. Por que será que Tomé perdeu? O que Tomé estava fazendo? A palavra diz que eles estavam atemorizados, presos numa casa. Será que Tomé estava dormindo? Será que Tomé saiu da casa e Tomé foi para a montanha para falar com Deus? Será que Tomé fez pior? Talvez ele não fez isso, talvez ele foi para o vale, ele foi pensar que a vida dele agora estava destruída. Eu não sei o que foi que levou Tomé a não participar dessa reunião, mas Tomé, ele não tinha esperança, parece. Parece que a decepção que ele tinha enfrentado, ao ver o Salvador dele naquela cruz, sendo entregue por ele, para ele não fazia sentido algum. Para ele era exatamente como para todos os outros discípulos. Era como se o Salvador perdeu. Como se o Messias foi crucificado pelos homens e agora o que é que nós vamos fazer? Tomé perde essa reunião de oração em que Jesus aparece aos discípulos por isso. Mas é interessante que 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. É interessante que no versículo 26, João fala: Tomé estava com eles. João é cuidadoso para dizer que Tomé estava junto dele. Esse homem Tomé é um homem que muitas vezes nós analisamos ele erroneamente. A igreja muitas vezes prega sobre Tomé, aquele que precisa ver para crer. Tomé é o discípulo da dúvida, aquele que não tem crença sólida em Jesus. E a gente traduz errado, interpreta errado. Tomé, ele não estava presente na primeira reunião. Mas na segunda reunião, depois de saber que Jesus tinha se apresentado, ele falou: eu não perco isso por nada. Tomé decide não mais perder tempo e participar de tudo isso que Deus está fazendo. Sabe, eu não acho que Tomé, ele é um símbolo de dúvida. Mas na minha opinião, Tomé é um arquétipo daqueles que andam
pela dúvida, mas tentando encontrar a fé. Tomé é um homem que demonstra, eu e você, que caminhamos em meio às dúvidas, mas continuamos caminhando, procurando o nosso relacionamento com Jesus. Você já fez como Tomé? Orou e pensou, será que Deus está me ouvindo? É interessante que nós passamos por isso em nossas vidas. Tomé está entre os discípulos e fala assim, a não ser que eu toque nas cicatrizes dele, a não ser que eu veja e toque, eu jamais crerei. Os pensamentos de Tomé são pensamentos de dúvida. E é interessante como é que Tomé, já tendo andado com Jesus durante 3 anos e meio, ainda está com dúvidas. O que acontece é que Tomé, ele faz uma oração, mas ele não sabe se Deus está ouvindo. É assim comigo, com você também, não é? Você já fez uma oração pensando, será que eu sou louco? Será que Deus realmente me ouve? Foi o seguinte, pega o telefone que está na sua mão. Pega o telefone na sua mão, seu telefone. Alguém aqui duvida que o seu telefone te escuta? Alguém aqui duvida que o seu telefone te escuta? Porque você está pensando em comprar um tênis de corrida novo. Você fala com seus amigos sobre isso. Mas poucos minutos depois, você entra em algum tipo de plataforma sua de redes sociais e de repente propagandas, marketing de tênis de corrida aparece para você. Você está pensando que você precisa comprar um novo tipo de shampoo para queda de cabelo e 5 minutos depois aparece para você algum tipo de propaganda, marketing para isso. Deixa eu falar algo para vocês. Como é que nós podemos imaginar que uma tecnologia criada pelos homens consegue constantemente nos ouvir e o nosso Deus Criador que nos fez, que criou nós, homens, não nos ouve? O nosso Deus ouve cada uma de nossas orações. Ele ouve tanto, mas tanto, mas tanto, que exatamente nesse contexto em que Tomé fala somente para os discípulos, a não ser que eu veja suas cicatrizes em suas mãos, ao seu lado, toque nelas, eu jamais vou crer. 8 dias depois, Jesus se apresenta e olha para Tomé e fala assim, Tomé, veja, venha e toque em minhas mãos, toque nessas cicatrizes, toque ao meu lado e você verá exatamente o que é que aconteceu. Isso é interessante também nós entendermos que Jesus, ele para e ele fala, Tomé, o tempo entre eu e você é importante. Ele toma um tempo para explicar isso. Ele toma um tempo para falar, Tomé, não importa quanto tempo demore, quantos passos para você sair de onde você está e chegar até aqui e me tocar, eu quero investir este tempo no meu relacionamento com você. Isso já nos ensina muito, que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Muitas vezes nós estamos orando e nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós queremos que a conversão do filho aconteça no nosso tempo. E eu quero falar para você, pai e mãe, Deus está sim agindo e ouvindo as suas orações. E Ele tem um tempo maravilhoso para tudo. Tomé, ele mesmo andando com Jesus, ele ainda não tinha fé plena em Jesus. E Jesus para e ensina e fala para ele, o meu tempo com você é importante. Agora o que é interessante é que Tomé, ele tem um apelido, e nós lemos no começo de tudo. Tomé, um dos 12, apelidado de gêmeo. Eu sou gêmeo. Eu sei muito bem o que é ser um irmão gêmeo. Sabe o que é ser um irmão gêmeo? É ter uma pessoa que é idêntica a você, meu irmão é idêntico a mim, andando ao seu lado,
fazendo as coisas juntos, deixando todo mundo meio louco. Eu lembro quando nós éramos pequenos, de repente vinha um menino que queria brigar comigo na escola, e aí o menino estava assim na minha frente, querendo brigar comigo. De repente, apareceu um golpe nas costas dele. A hora que ele olhava, era eu lá atrás dele. Eu olhava de volta para frente, era eu aqui. E eu estava aqui, meu irmão estava lá. E de repente ele olhava e falou assim: cara, eu só tenho uma coisa a fazer, fugir, eu não posso encarar esses caras. Ter irmão gêmeo também significa que nossos sentimentos, forma de ver a vida, eu e o Lucas, nós somos muito parecidos e muito diferentes. Mas muito parecidos e muito diferentes. Os dias que são melhores são os dias em que eu e ele somos muito parecidos. Eu lembro desde pequeno, desde criança, pré-adolescente, adolescente, quando nós acordamos com o mesmo tipo de vontade, hoje o que a gente vai fazer? Nós vamos encher o saco da nossa irmã mais velha, Mariana, 1 ano mais velha, e hoje a gente vai tocar terror na casa. Nós combinávamos, ninguém podia parar. Quando existia esse entrosamento, essa unidade, quando nós queríamos juntos jogar bola, eu na lateral direita, ele na lateral esquerda, quando a gente queria juntos ir para o cinema, quando a gente queria tocar música juntos, é maravilhoso, mas tinha dias que eu queria sorrir e ele queria chorar. Tinha dias em que eu queria pular e ele queria deitar. Tinha dias que eu queria viajar para a praia, ele queria viajar para o campo. Ter irmão gêmeo significa você andar com alguém que é muito parecido com você, mas existem dias que nós somos bem diferentes. Por que a Bíblia tem cuidado de falar que Tomé tinha um apelido, gêmeo? É interessante como é que a igreja, séculos depois, ao analisar as Escrituras e ver a vida de Tomé, somente o rotula como o discípulo da dúvida, como o discípulo que sempre duvidou. Ele não sempre duvidou, ele duvidou durante 8 dias. Mas quando ele vê Jesus, olha que fantástico isso, ele não precisou tocar nas suas feridas. Se você notar, você leu, você não viu em nenhum momento que Tomé então dá um passo e ele toca nas feridas para depois ter essa maior confissão da história da humanidade. No versículo 28 diz aqui para nós: Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. O discípulo com as maiores dúvidas é o discípulo com a maior confissão. Que confissão é essa? Eu não sei se você entendeu o tamanho dessa confissão, mas até este momento, nenhum homem havia declarado: Jesus Cristo é meu Senhor e meu Deus, porque nenhum homem poderia dizer que este homem é Deus, seria uma blasfêmia, seria considerado como um ultraje, algo totalmente contrário à religião judaica. De repente está este homem, ele não toca ainda nas feridas de Jesus, ele apenas o fato de ver Jesus, ele se alegra e ele tem a maior confissão da história: meu Senhor e meu Deus. Tomé está lembrando exatamente aquilo, é revelado a ele, aquilo que o apóstolo João vai falar no 1º capítulo de João. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João declara isso no Evangelho segundo João. Mas o primeiro homem, a tempos atuais, daquele momento, a olhar para Jesus e dizer: meu Senhor e meu Deus, é Tomé. É incrível como o último dos discípulos a ver Jesus após a ressurreição, é o primeiro a fazer a maior confissão do Evangelho segundo João. Agora, onde é que Tomé, ele ouviu essas palavras?
Meu Senhor e meu Deus. O que gerou na vida de Tomé para ele ter esse tipo de revelação? O que fez Tomé sair de uma vida em que há dúvidas? Será que Deus me ouve? Será que Ele sabe o que está aqui no meu coração? Será que Ele entende os meus anseios? Será que Deus, Ele sonda de fato o meu coração, como diz o salmista? Será que Ele me conhece para, de repente, Ele ter um conhecimento, uma revelação tão clara, a ponto de dizer, meu Senhor e meu Deus? Eu quero caminhar com vocês em outras duas partes das Escrituras, para explicar isso um pouco melhor. Eu acredito que Tomé revela meu Senhor e meu Deus, porque ele já ouviu o seu Senhor dizendo, meu Deus. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 33, vai compartilhar conosco como é que foi a crucificação de Jesus. A crucificação dolorosa de Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Eles açoitaram ele quando Jesus estava naquela cruz, respirando, tendo muita dificuldade para respirar. Pegaram uma lança e colocaram ao seu lado. De repente, eles ouvem Jesus dizendo exatamente essas palavras no versículo 34 de Marcos 15. Eloi, Eloi, lema sabachthani. E os soldados estão olhando, os discípulos estão olhando, o que é que ele está dizendo? Ele repete novamente, Eloi, Eloi, lema sabachthani. O que significa? Meu Deus, por que me abandonaste? As palavras saem da boca de Jesus. É interessante que na mesma frase, Jesus diz, meu Deus, e pergunta, por que é que você não me ouve? Na mesma frase, meu Deus, e a pergunta é, por que é que você me abandonou? Por que é que eu estou tão afligido? Eu me sinto só. Eu acredito que Tomé lembrou dessas palavras. Sabe, nós precisamos aprender, eu e você, que Deus nos ama e Ele ouve cada uma de nossas orações. Ele se apresenta a nós, Ele se revela a nós, e Ele diz para mim e para você hoje de manhã, o meu nome, ainda hoje, é Senhor e Deus. Ele não é um acessório à nossa vida. O que Tomé disse não é, eu vou continuar trilhando o meu caminho, vivendo a minha vida, e eu espero que você seja o pó mágico para fazer tudo dar certo. Eu vou caminhar a minha vida e eu vou, às vezes, lá na igreja para te adorar. Vou fazer isso uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Ele não diz isso, ele fala assim, tu és o meu Senhor, o meu Deus. É incrível como nós precisamos, eu e você, aprender com a palavra de Deus, que Ele não se apresenta a nós sendo algo acessório. Ou Ele é principal, ou Ele é central em nossas vidas, ou Ele não tem lugar algum, ou Ele é primeiro, ou Ele não tem nenhuma posição, porque busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Ou seja, Tomé diz, tu és o meu Deus, não é o meu chapa, não é o meu amigão, não é o meu homem que em algum momento me tira de enrascadas. Tu és o meu Deus. Tu és aquele que governa os céus e a terra, e tu governas a minha vida. E além de meu Deus, tu és o meu Senhor. Senhor sobre meus sonhos,
Senhor, sobre minha saúde, Senhor, sobre o meu coração, Senhor, sobre a minha família, Senhor, sobre as minhas finanças, Senhor, sobre a minha profissão. Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Tomé viu Jesus olhar para o céu, 100% Deus e 100% homem. Na mesma frase ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Eu e você precisamos entender que os nossos desesperos, dúvidas, os nossos problemas, não são sinais de que nós estamos distantes de Deus. É o que eu disse antes. Eu acredito que Tomé é um arquétipo, não daqueles que duvidam, mas daqueles que andam pela dúvida, ainda buscando Deus, sabendo que Ele está aqui. O que nos ensina que eu e você precisamos fazer o quê? Aparecer. Nós precisamos estar presentes. Eu disse um pouco antes aqui para o casal, para a família, sobre a importância de nós criarmos nossos filhos na casa de Deus. Eu não estou falando somente para famílias, eu estou falando também para você, jovem, para você, adulto. Por algum motivo, nós deixamos Deus de lado e falamos assim: eu te busco às vezes. Essa palavra ela mexeu muito comigo, porque ela mexeu o fato de que Tomé perdeu a reunião da ressurreição. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que a cultura que nós temos quer banalizar aquilo que tem de mais fundamental em nós. Eu não vejo um marido casado com uma esposa, os dois lindamente apaixonados um pelo outro. Os dois se casam no dia 1 de julho. E aí, todo dia 1 de julho, eles vão fazer o quê? Eles vão celebrar o casamento. Eu não vejo que há paixão intensa, amor genuíno. Se passado 1 ano de casamento, ela está preparada. Ela pensou num presente para ele. Ela pensou que hoje à noite nós vamos sair. Ou nós vamos já, semanas antes, já nos preparar para uma viagem para celebrar o nosso casamento. E ele fala: não, mas é feriado nesse dia, eu não quero sair, eu só quero descansar. Eu só quero ficar na minha. Não, mas nós vamos celebrar o nosso amor, nosso casamento. Ah, não, eu vou ficar aqui, na minha. Tudo bem? Me respeita um pouco, eu preciso do meu tempo. É a minha vida. 2 anos de casamento, 3 anos de casamento nessa realidade. Se nós entendemos a ilustração do casamento tão claramente, por que nós vivemos num tempo hoje em que durante a Páscoa nós celebramos a vida, morte, crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mas a cultura tem nos ensinado ano após ano que durante a Páscoa você está cansado, você já começou o ano na pegada. Você começou o ano muito intenso, você precisa parar um pouco, você precisa descansar. É tempo das férias agora, talvez do feriado da Páscoa, você somente ir e você descansar com a sua família. Durante muitas Páscoas, muitos anos, eu achei que a sexta-feira da crucificação, sexta-feira da paixão de Cristo, fosse um feriado normal. E eu podia ir no shopping e procurar um ovo de chocolate para comprar. E eu podia ficar ali no clube somente curtindo um sol e uma piscina. No momento da ressurreição de Jesus, o que me chamou muita atenção é que Tomé, devido às frustrações, decepções, ou o Tomé de nós hoje, aqui agora, cultura desse tempo, eu vou descansar e eu vou perder a celebração da história nossa. O nascimento da igreja começa exatamente na ressurreição de Jesus. Entenda o quanto isso é importante. Isso é extremamente importante porque sem a ressurreição de Jesus não haveria salvação. Nós somente somos salvos devido à morte e à ressurreição de Jesus.
Muitos profetas, eles apareceram antes. Profetas que vieram, trouxeram boas notícias ao povo, mas você vai lá no túmulo deles hoje, você vai ver, aqui estão os ossos do profeta Maomé. Aqui estão os ossos do profeta Buda. Aqui estão os ossos de cada um dos profetas de religiões de homens, porque todos eles entraram ao mundo, eles compartilharam algum tipo de boa notícia, mas todos eles estão mortos, seus ossos estão num túmulo. Apenas o nosso Deus, quando você vai lá para Jerusalém, você chega lá naquele túmulo, você vai ver, aqui ele não está mais aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Quando eu e você entendemos isso, nós não precisamos perder a primeira reunião. Nós podemos viver todos os nossos encontros com Deus. Sabe, durante um tempo em que eu enfrentei ministerialmente, difícil, eu lembro que eu já tive muito culto. Eu participo, na verdade, até hoje, de muito culto. Eu já participei de 5, 6, 7 cultos semanais. Ontem estava aqui com os jovens, hoje no culto. Segunda-feira, vamos orar. Durante a semana tem reuniões de liderança. Tem muitos encontros para nós orarmos e falarmos com Deus. Mas o que Deus ele fala comigo o tempo todo, não permita que todas as vezes que você tem a oportunidade de se encontrar comigo, o seu coração não entenda que eu sou o Senhor e eu sou Deus, eu estou aqui. Porque de repente o culto pode ser só um culto, pode ser só um check em nossa vida religiosa. Ele não nos criou para um check numa vida religiosa, Ele nos criou para um relacionamento com Ele. É exatamente essa verdade que ele vê Jesus ali naquela cruz, dizendo, meu Deus, que então Tomé entende. Ele que clama, meu Deus, é aquele que foi para a morte, é aquele que ressuscitou e que está diante de mim, então eu só posso declarar para ele, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Mas Marcos 15, vai dizer para nós que, enquanto Jesus falou essa frase, os soldados romanos começaram a zombar dele. Um pegou uma lança cheia de azeite, embebida no azeite, e trouxe aos seus lábios. E eles falaram assim, será que ele está clamando por Elias? Será que ele pede a presença do profeta Elias aqui? Porque eles imaginavam que as palavras que saíam da sua boca não era Eloí, Deus, mas era Elias. O que acontece é que esse homem Elias, profeta no Velho Testamento, ele já teve um encontro também com Deus num momento de impossibilidade. Ele teve exatamente a mesma reação de Tomé. Eu quero ler isso com vocês. Será que você pode colocar aqui na tela para mim, por gentileza? 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com vocês. 1 Reis 17. Por que será que Marcos menciona Elias? Eu acredito que é por causa desse encontro. Olha o que diz 1 Reis 17, no versículo 17, a partir do versículo 17. Eu quero explicar para vocês. Elias, ele está na casa de uma mulher. Elias é um profeta, está na casa de uma mulher, e essa mulher, o seu filho começa a adoecer muito. Ele fica doente, e mais doente. Até que de repente, esse filho está nos braços dessa mulher, e a mulher disse, no versículo 18, então a mulher reclamou a Elias, homem de Deus, o que você tem contra mim? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Versículo 19, dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou o filho dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em sua própria cama.
Então clamou ao Senhor: ó Senhor e meu Deus. Quais são as palavras de Elias? Ó Senhor e meu Deus. Trouxeste desgraça sobre essa viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela. Tomé, no mesmo encontro, diz: eu duvido, eu tenho dúvidas, e ele fala: Senhor meu e Deus meu. Jesus, na mesma frase: por que me abandonaste, meu Deus, meu Deus. E Elias está dizendo, na mesma frase: ó Senhor, meu Deus, trouxeste desgraça sobre nós. O que Deus se agrada é de um coração quebrantado e um espírito contrito. Sabe por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele fala a verdade diante de Deus. Porque ele não esconde um coração religioso. Não, está tudo bem. Não, eu não posso mostrar. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos pastores no mundo sofrem com uma depressão porque não tem um coração com quem compartilhar. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos líderes em igrejas, eles precisam mostrar uma fachada religiosa, que está tudo bem na minha vida, senão eu vou perder o ministério que eu estou encarregado para ministrar, porque eles não têm um coração sincero. E a palavra de Deus diz para nós que nós não fomos criados por Deus para sermos homens religiosos de fachada, mas que o nosso coração se apresente diante dele, coração quebrantado, espírito contrito, mas entendendo que ele é Senhor e que ele é Deus. Olha o que diz no versículo 21. Então Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. O que ele clama? Ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida voltou ao menino e ele reviveu. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de cima para a parte de baixo da casa, entregou-o à sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Ó Senhor, meu Deus, o meu Senhor. Eu quero, na verdade, finalizar essa palavra lembrando aquilo que aconteceu com outro discípulo, o discípulo Pedro. O que acontece com Pedro é que Pedro diz para todo mundo: eu nunca vou negar Jesus. Todos vocês podem negar, eu não. Aí Pedro olha para os olhos de Jesus e fala: Jesus, eu nunca vou te negar. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu conheço o seu coração. Eu sei o que é que você está prestes a viver. Ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar. O que acontece? Acontece que Jesus é preso, Jesus passa pelo processo jurídico contra a vida dele, incitado tanto pelos romanos quanto também pelos fariseus. E enquanto Pedro está aquecendo as mãos, o corpo, diante de uma fogueira, porque fazia frio, a palavra de Deus fala para nós que Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro verbaliza a sua dúvida, porque negar Jesus, quando ele nega Jesus, ele está dizendo com as suas palavras: eu não acredito, eu tenho dúvida de que ele é realmente Senhor, porque se ele fosse, ele já teria matado esses soldados romanos, porque se ele fosse, ele não participaria dessa inquisição que está acontecendo, ele estaria entrando em Jerusalém num cavalo branco, ele faria tudo diferente. Pedro verbaliza, mas Tomé internaliza, ele tem as dúvidas aqui dentro dele. Os discípulos chegam e falam: você perdeu o mais importante, ele ressuscitou. A não ser que eu veja, a não ser que eu toque, eu jamais crerei. É interessante que numa palavra de confissão sincera,
daquele que caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, Tomé, mas nunca falou. Ele fala somente nesse tempo, diante das palavras sinceras de Tomé, diz João, no versículo seguinte, 8 dias depois, Jesus aparece. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Eu e você precisamos receber o perdão de Deus Pai. Porque todos nós já duvidamos. Cada um de nós que está aqui agora, já teve algum momento, ou talvez você está passando por este momento agora. Nós estamos finalizando essa série hoje, Ensina-nos a Perdoar, mas eu acredito que o que eu e você precisamos, antes de compartilhar o perdão, que aprendemos antes, como compartilhar o perdão com o próximo. Nós aprendemos antes. Mas antes de tudo isso, eu e você precisamos aprender a receber o perdão, porque eu e você já duvidamos. Eu quero fazer uma oração com você. Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.